Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. E esse programa é mais uma mesa posta. Mesa posta é um quadro do programa Mulheres de Fé que nós apresentamos todos os meses, trazendo um tema da atualidade para nós comentarmos à luz da Bíblia. E como estamos no início de 2023, nada mais interessante do que falarmos sobre projetos, sobre planejamentos. Mas antes de começarmos nosso assunto, queremos fazer nossos agradecimentos a você, caro telespectador, ao nosso Deus Todo-Poderoso, a única razão de estarmos aqui, e aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório. Não podemos deixar de agradecer ao nosso pastor Eliseu Torres e a TV Maceió, na pessoa do Sr. Paulo Cajueiro. Então, todos nós no início do ano fazemos planos, projetos e queremos ver as respostas, queremos que dê certo. Mas para isso nós precisamos planejar com sabedoria. E esse é o título da nossa mensagem Mesa Posta de hoje. Mas você pode ficar perguntando, planejar com sabedoria como? A resposta eu vou lhe dizer aqui. Está escrita no livro de Provérbios. Provérbios é o livro escrito pelo maior sábio que já existiu na terra, que foi Salomão, e ele diz no capítulo 16, e o versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então, nós vamos tentar, durante esse programa, mostrar por que muitas vezes nossos projetos, nossos planos, não são exatamente correspondidos àquilo que nós planejamos. E para isso eu vou passar a palavra agora para a irmã Adriana, para ela ir completando esse assunto. Então, queridas, como é bom, né, nós podermos ter a oportunidade de aprendermos como ter uma vida planejada à luz da palavra de Deus. E quando nós falamos de planejamento, nós não estamos falando apenas de você desejar algo ou de você pensar em algo. Quando nós falamos de planejamento, nós falamos de estabelecer metas, de estabelecer princípios para que eu possa alcançá-lo. E todas as vezes que eu penso em estabelecer metas, estabelecer passos para que eu possa alcançar algo, eu preciso entender que esse planejamento ele precisa ser algo viável. Porque se eu penso muito grande, mas eu não tenho condições de alcançá-lo, o que é que termina no final? Eu fico frustrada, sem conseguir alcançá-lo. E aqui no livro de Lucas, Deus, com toda a sua sabedoria, né, ele nos deixa algo bem interessante a respeito desse assunto. Em Lucas 14, no versículo 28, ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? O que está falando aqui no Evangelho de Lucas? Está dizendo assim, olha, se você pretende alcançar algo, construir algo, chegar em algum lugar, senta primeiro, planeja, coloca no papel, estabelece as metas. Sejam metas de quê? Vamos supor que você agora em 2023 resolveu emagrecer 5 quilos. Então, se você resolver emagrecer 5 quilos, qual vai ser o seu planejamento? Qual vai ser a alimentação que você vai retirar? Você vai colocar atividade física? Qual horário você vai colocar? Então, tudo isso se trata de planejamento. Não adianta apenas eu ficar pensando, eu vou emagrecer, mas sem estabelecer como vai ser feito isso. Toda vez que nós pensamos em planejamento, nós pensamos no como. Como? O que eu preciso fazer
para que isso aconteça. E aqui na palavra ele está dizendo assim, eu vou construir. Então eu não posso construir de todo jeito, sem pensar, sem colocar no papel e sem analisar se eu tenho condições de concluir. Até porque no versículo 29 ele diz assim, para não suceder que tendo lançado os alicerces, ou seja, a base da construção, não podendo acabar, todos os que viram zombem dele. Ou seja, todas as vezes que a gente faz o planejamento, a gente se expõe, e se a gente não consegue, termina que as pessoas olham pra gente e dizem assim, cadê? Você não disse que ia fazer? Você não disse que ia emagrecer? Você não disse que ia estudar mais esse ano? Você não disse que iria conquistar isso ou aquilo? Enfim, até porque, queridos, quando nós falamos em planejamento, eu preciso entender, o meu planejamento ele é pessoal. O seu planejamento é pessoal. Cada pessoa ela tem uma forma, né, e tem objetivos específicos porque nós somos únicos. Então, quando nós falamos em planejamento, nós estamos no início do ano, né, nós estamos iniciando mais o ano e talvez você fez o rompimento do ano dizendo esse ano de 2023 vai ser um ano melhor, vai ser um ano onde eu vou conquistar isso e aquilo. Mas se você continuar só pensando em conquistar e não fizer algo no dia a dia que possa chegar lá, talvez chegue no final de 2023 sem conseguir conquistar. E queridos, deixa eu dizer algo. Para um planejamento e para que eu crie metas, vai precisar de esforço. Vai precisar abrir mão de algumas coisas. Vai precisar de dedicação. Então, quando você olha para a sua vida, eu costumo dizer que Deus deu a cada um de nós 24 horas, exatamente, para todo mundo. Então, se eu tenho 24 horas, eu costumo dar uma dica assim, senta, coloca no papel as 24 horas e começa a escrever lá. O que você está fazendo com as 24 horas que você tem a cada dia? Qual é o seu planejamento? Quanto tempo você tem dedicado à sua educação, à sua família, principalmente a Deus? Porque é através de Deus que vem toda a sabedoria, toda a capacidade para que eu possa conquistar as coisas que estão no coração do Pai. Então, que possamos seguir, né, essa dica, né, essa instrução, na verdade, esse princípio que vem da parte de Deus. Quer conquistar algo? Senta, coloca no papel, planeja e se esforça, né? Não adianta só colocar no papel. A Bíblia diz que é importante que a gente escreva a visão em um lugar onde a gente possa ver. Então, escreve o que você quer alcançar, leia todos os dias, porque isso vai estimular você mesma a chegar lá. Porque se a gente fica com isso só na cabeça, ou bota numa agenda, fecha a agenda e lembra daqui a 6 meses, passou 6 meses. Mas se eu olhar todos os dias, eita, eu preciso alcançar isso, eu preciso fazer aquilo. E aí, nesse caso, eu trazendo a minha memória, a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, se é algo que eu desejo, aquilo me traz esperança, aquilo me enche de força, de vontade, de garra para que eu possa conquistar. Então, é sempre importante, escreve, coloca no papel, olha todos os dias, né, Silvia? Nós devemos fazer isso, olhar todos os dias e estabelecer o que eu vou precisar fazer para que eu possa conquistar isso. Ótimo. Preciso aprender a fazer isso. Ainda não fiz. E você, Cláudia, o que é que você diz a respeito desses nossos planos e projetos? Pegando o que a Adriana falou, né? Você precisa ter, como a Adriana disse, um propósito, um foco, um alvo no qual você deseja alcançar, vendo o planejamento, porque o planejamento nada mais é que o caminho para se chegar no foco, no seu propósito, no seu alvo, né? E em Provérbios também, Provérbios 21, diz assim, 21:5, diz: os passos do diligente. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa aplicada, é uma pessoa cuidadosa, zelosa, é uma pessoa que ela é ativo, ou seja, ela fica focada naquilo que ela quer, no propósito que ela quer. Aí diz: os planos do diligente tendem à abundância. Mas a pressa excessiva, em outra versão diz: mas todo precipitado, ou seja, todo imprudente, apressa-se para a penúria.
Aí penúria significa pobreza, significa miséria. Ou seja, aquele que não é diligente, aquele que se apressa em fazer as coisas, aquele que é imprudente, acaba que nem desenvolve aquilo que deseja, o seu foco, o seu objetivo, né? Então a gente precisa ser diligente, a gente não pode ser negligente nos nossos objetivos, no nosso foco, aquilo que nós temos como meta, aquilo que nós planejamos para fazer, o que você planejou durante 2023, o que você tem como objetivo, como propósito, né? E outra coisa que me fez pensar é que quando a gente pensa no natural, um homem que quer ver o seu campo com muito plantio, muita colheita, ele primeiro trabalha para semear a terra. Primeiro ele prepara a terra. Trazendo para no nosso contexto atual, primeiro a gente precisa se planejar, né? Para depois colher os nossos frutos, né? Então, como a Adriana falou, qual o objetivo que nós pretendemos alcançar nesse 2023? Qual é a área? Seja na área da saúde, a área profissional, a área financeira, a área espiritual. E sabe, queridos, quando eu estava meditando e pensando sobre essa questão da área espiritual, sabe, mas a Adriana falou, nós temos 24 horas. Nós muitas vezes dizemos, nós não temos tempo. Mas quando a gente pega o celular, a gente passa muito tempo com o dedinho, né? Quando a gente abre o Instagram, quando a gente abre o Facebook, é o tempo todo, às vezes a gente não vê a hora passar. Então a Bíblia diz, remi o tempo, porque os dias são maus. Aí eu fui pegar essa palavra em Efésios, tá? Lá Paulo diz em Efésios 5,16, diz assim, portanto, vede prudentemente. Ou seja prudente, seja diligente, seja atento, seja cuidadoso, seja zeloso, né? Seja sábio, cauteloso naquilo que você planeja e como você está andando. Observe com quem você está andando, o que você está fazendo, o que você está se distraindo, para que você possa atingir os seus alvos. Aí diz assim, portanto, vede prudentemente, ou seja, com cautela, como andais, não como nécios, ou seja, como tolos, como insensato, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se a gente deseja crescer nessa área espiritual, a gente precisa estar atento ao tempo, porque, sabe, amados, tempo é uma coisa que não se volta, né? Há um tempo atrás eu era uma menina, né? Hoje eu já sou, né, já estou entrando numa fase mais madura, já estou amadurecida. Então, se a gente olhar, um tempo atrás eu era uma adolescente. Então, o tempo não volta. Então, por isso que a gente precisa ter planejamento, focar nas coisas que realmente são importantes para nossas vidas, né? Para poder a gente atingir o alvo. E quando a gente se planeja, fica mais leve, né? Para a gente alcançar aquilo que a gente se planejou, aquilo que está como meta para as nossas vidas. Aí a gente não pode dizer, eu não alcancei, porque a gente tem que se planejar para poder atingir um alvo. Eu me lembrei, quando eu quis passar no concurso público, primeiro eu tive que me planejar para estudar, para passar. Então, eu alcancei a minha meta, eu alcancei o meu alvo. Então, não adianta a gente dizer que quer passar em alguma coisa, em algum concurso público, e você jovem que vai fazer o Enem. Você precisa se preparar. Você que está nos ouvindo, você precisa se preparar, estudar para alcançar o seu objetivo, o seu alvo, a sua meta. Amém? Até porque, né, a gente percebe, muitas vezes, quando pessoas, né, elas chegam a uma certa idade e chegam no final da sua carreira, que você vai conversar com essas pessoas, elas têm tantas coisas que elas se arrependeram por ter deixado de cumprir, né? Então, assim, que a gente possa rever. Hoje nós temos saúde, nós temos capacidade, nós temos Deus para nos ajudar. Então, que a gente possa caminhar na nossa carreira, como Cláudia falou, remindo o tempo. Ou seja, aproveitando esse tempo da melhor maneira. Fazendo coisas que nos dá prazer, mas também fazendo coisas que talvez não dê tanto prazer, mas lá na frente vai trazer muita alegria, né? Porque eu preciso investir hoje para que eu possa colher amanhã. Então, que a gente possa refletir sobre isso. O que eu estou fazendo?
Quais são as minhas escolhas a cada dia? Aonde eu quero chegar? Né? Porque se eu conseguir fazer esse planejamento, manter esse foco que a gente tem falado aqui, quando chegar lá na frente, eu vou simplesmente abrir a minha boca e dizer: Senhor, muito obrigada. Porque verdadeiramente eu estou partindo, mas eu fiz tudo que o Senhor colocou no meu coração. Então não tem satisfação maior do que essa, né, Silvia? Muito interessante. Glória a Deus por essas explicações tão maravilhosas, né? A respeito de planejarmos nossa vida, planejarmos nossos objetivos, e irmos em busca de nossos objetivos. Mas você aí pode estar dizendo: interessante, eu fiz algo bem parecido com o que vocês estão falando. Planejei minha vida direitinho, fiz cálculo, fiz tudo e depois não deu certo. Mas você sabe que mesmo que uma coisa não dê certo, não está nada perdido, ou aliás, não está tudo perdido. Vamos ver aqui na Bíblia algo que foi planejado em um certo tempo, é uma passagem bem conhecida, que foi planejado e algo aconteceu, porque a gente nem sempre, quando está planejando, coloca os imprevistos. Então, no livro de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler de João uma passagem que fala a respeito de um planejamento muito bem feito, eu acredito, porque ninguém vai casar para não planejar, não é isso? Não se imagina que uma pessoa que vai casar não faça um planejamento, principalmente da sua festa de casamento. E foi o que aconteceu. Vou ler aqui o que aconteceu numa festa planejada de casamento. No terceiro dia, João 2:1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Analisando esses 3 versículos, aliás 4. Um jovem planejou a festa de casamento. E quando estava a festa de casamento, naquele tempo, e lá com o povo judeu, né, o povo palestino, as festas eram demoradas. Eram de 5, 6, 8 dias. E quando estava lá para o terceiro dia, talvez, acabou o vinho. Mas algo inusitado aconteceu. Por quê? Porque aquele jovem foi sábio. Ele havia convidado uma pessoa bem importante, ou talvez a mais importante daquela festa, que tinha sido Jesus. Ele convidou Jesus, seus discípulos e Maria. Então, quando faltou vinho, aí o que acontece? Os serviçais ficaram atônitos, com certeza, preocupados porque faltava vinho numa festa de casamento, um casamento planejado, e faltava, e naquela época era uma decepção muito grande para o dono da festa. Quando nada, o pai da noiva ia dizer: esse cara não tem condições não de levar à frente. Nem no casamento, nem a festa ele deu conta, imagina, né? Mas o que eu achei interessante foi a sabedoria de Maria. Ela saiu e foi procurar a pessoa certa no momento certo. Até Jesus, quando ela chegou junto e disse: Jesus, ela como mãe, né? Faltou vinho. Ele, que tenho eu com isso? Ou seja, porque esse homem, em outras palavras, não planejou a festa dele, né? Direitinho, né? Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus está em um lugar, ele não decepciona. Amém. Quem vai à sua procura. Isso. Mesmo aquele plano estando dado errado, talvez o noivo não previu quanto de vinho iria precisar para aquele tempo todo, Jesus estava ali presente. Amém. E o que aconteceu? Quando Maria falou com Jesus, ela voltou imediatamente, mesmo que Jesus disse assim, não deu uma resposta satisfatória, imediata, como ela esperava, mas ela voltou com fé. Ela sabia com quem estava falando. E ela disse para os serviçais: olha, façam tudo o que ele vos mandar. Ela sabia que ele ia socorrer.
que ele ia trazer a solução. E acontece que Jesus foi, disse, deu ordem para os serviçais encherem as taças, todas aquelas, vamos dizer assim, barris que estavam ali, aquelas tinas secas, mandou encher de água. E quando eles encheram, Jesus disse, levem ao mestre da festa, ao mestre-sala. E quando eles provaram, essa história você já sabe, né? No versículo 8 diz, então lhes disse Jesus, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o vinho, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o vinho melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos que creram nele. Então, meu amigo, minha amiga, talvez você no início desse ano ou do ano passado tenha feito seus planos e projetos, como eu fiz também. Nós todos fizemos planos e projetos. E talvez não deu certo aquilo que você esperava. Está tudo perdido? Não. Se você estiver na companhia de Jesus, se você tiver convidado Ele para estar presente na sua vida, com certeza Ele vai reverter a situação. É só Amém. Crer, fazer assim como Maria, faça o que Ele mandar. Então observe o que tem na palavra de Deus, orientando para que você reconserte o plano que está errado da sua vida. Se arrependa, busque ao Senhor, peça sabedoria a Ele. E aquilo que era vergonha, porque para o dono do casamento, aliás, o noivo, aquilo ia ser uma vergonha, tornou-se em glória, porque eles disseram, olha que vinho maravilhoso, os outros oferecem o vinho ruim no final, porque o povo já está embriagado e você apresenta o melhor. Pois é, Jesus tem resposta assim, quando você está pensando que as coisas vão dar errada, que as coisas vão finalizar no pior, Deus traz algo novo para surpreender a você e a mim. É só nós confiarmos que tudo que o Senhor coloca a mão dá certo. Então eu quero te dizer nessa tarde, coloca Deus em primeiro lugar nos seus planos. Se você ainda não convidou Jesus para estar com você na sua vida, se você não convidou Jesus para habitar no seu lar, na sua família, a hora é essa. Pois por mais intempéries que surjam na sua vida, Ele estando presente, Ele traz a solução. Amém. Vamos crer em um ano de 2023 melhor do que nós estamos vendo agora, com a providência e a ajuda de Deus, com a mão de Deus estendida sobre nós, sobre nossa casa, nossa família, tudo vai dar certo. Confia Amém. No Senhor. Amém, amém. E nós estamos chegando ao final desse programa. Eu quero já deixar meu agradecimento a você que tem nos acompanhado e quero passar para as meninas que façam as suas considerações finais. Pode conversar, Cláudia. Como a Silvia mesmo falou, eu acredito assim, aqueles que confiam no Senhor não temem a má notícia, né? A gente não teme a má notícia porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Então, a Bíblia também diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus venceu o mundo, né? E Ele está conosco, né? Nós sabemos que tudo é possível àquele que crê. Então, meus amados, nós devemos permanecer firmes, confiantes em Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Nós devemos confiar sempre no Senhor, nós devemos fazer a nossa parte, porque até as formigas, né?
elas têm planejamento, né? Elas se trabalham, tem um planejamento no verão, ela trabalha no verão guardando alimento para que no inverno elas sejam supridas. Então, a nossa parte nós fazemos e o que não está no nosso alcance, nós entregamos na mão de Deus e confiamos que o mais Ele faz. Interessante que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Isso. E Jesus continua operando milagres. Isso. Não foi só para aquele tempo, Não né? foi naquele tempo, Ele continua hoje, Ele faz agora. Basta só que nós possamos crer. Nós pensamos que está perdido. Deus pode operar milagres. Amém. Então, se você está precisando de um milagre hoje, a palavra do Senhor diz, né? Eleve os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que esse versículo quer nos dizer? Em vez de a gente olhar para a dificuldade, para a falta, para a situação, para as circunstâncias, eleva os olhos. Olha para o alto, né? Olha para aquele que de fato faz milagre, para aquele que muda a vida, para aquele que mesmo que na hora o seu planejamento não deu certo, se você clamar a Ele, você vai encontrar. Porque Ele diz na sua palavra que aquele que busca acha, aquele que pede recebe, aquele que bate se abre. Então nós estamos apresentando a você um Deus que responde, um Deus que é vivo, um Deus que se preocupa com a sua vida. Amém. Então, finalizando esse programa, queremos agradecer a sua audiência e queremos orar por você. E eu peço para a Adriana orar pelos nossos telespectadores. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos, Pai, pela oportunidade que nós temos de entrar em cada uma dessas casas. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Nós declaramos, Senhor, a Tua palavra entrando e transformando, Pai, vidas. Nós declaramos milagres sendo manifestos em cada uma dessas famílias. Nós declaramos a Sua paz que excede todo o entendimento, tocando cada coração nesse momento. E trazendo, Senhor, respostas, direções, acalmando, Pai, e mostrando que o Senhor é um Deus verdadeiro, que o Senhor é um Deus que cuida e que ama. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, como mulheres de fé, nós declaramos que 2023 será um ano de bênção sobre cada uma dessas famílias, no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que elas vão encontrar respostas no Senhor. E o Senhor vai guardar a vida e a família de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.